campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Os Mensageiros, A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso, querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, irmãos, simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando as leituras e todos os trabalhos do nosso canal. Continue assistindo o nosso canal e sempre dando uma curtidinha. Vamos, então, hoje ler o capítulo 27 e 28. Mas antes eu vou lembrá-los, né, do 25 e do 26. O 25, Efeitos da Oração. Muito lindo, né? André fica admirado de ver, né, o efeito da prece da Ismália, né, o que aconteceu com aquela luz irradiando, né, em forma de flocos para aqueles que dormiam, aquelas entidades, né, que pareciam múmias, né, ali. Ele ficou muito admirado com a claridade que ia até lá e atendia a todos, né. Muito linda essa parte, né, o efeito do trabalho da prece, a importância do trabalho da prece também, né. E o 26, ouvindo os servidores. Os servidores que estão em tarefa também para se melhorarem, né. E aí aparece o Alonso, pedindo novamente para o Alfredo para descer a crosta, para visitar a sua viúva e seus filhos, né? E Alfredo diz que não está preparado ainda, né? Que ele tem que estar mais forte para poder vir, com o risco de vir e ficar, como aconteceu com 2 trabalhadores desse trabalho deles lá, de refazer o espírito, né, para ter condições de vir à Terra. Muito interessante esses 2 capítulos. Hoje nós vamos ler o 27, o 28, o 27, o caluniador. Bem interessante esse capítulo. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós um olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou o nosso orientador bondosamente, tocando-lhe o ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine! O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Olha a dificuldade, né, desse entendimento. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei-me dos enfermos das câmeras, às quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: venha a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar não temos dos primeiros e os que se encontram desequilibrados no serviço da regeneração. Sente a maioria angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação.
Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados com estranha rigidez de entendimento. E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho da melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observava com absoluta consciência da própria miséria fora a de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Lembra da história do vampiro? Aquela senhora, né? Uma entidade com 50 e poucas marcas no perispírito, né? De assassinato a crianças. Vejam só, e aqui ele está colocando. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se aos meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismalha, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação, e notei nessas imagens o próprio Alfredo a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-la glamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismalha e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente espanto que me dominava, Aniceto juntou: já sei. Admira-se da presença de Ismalha e de seu marido nas reminiscências do enfermo. E ante a minha perplexidade, continuou: lembra-se da história do Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismalha aflita e Alfredo desesperado, nas recordações deles, vemos a imagem criada pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos desse posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros de ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, tanto nos círculos carnais como aqui. A paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos, de fato, com as criações mais íntimas de nossa alma. Que interessante isso, né? A gente leva dentro de nós as nossas dificuldades, mesmo com as criaturas que já cresceram. Se a gente fez alguma maldade, vai aparecer na nossa mente aquilo naquela época. Muito interessante, né?
Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu, depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. Olha que coisa bem abençoada esse esclarecimento. E é o que a gente sempre imagina mesmo, né? O Cristo crucificado. Então quer dizer que nós vamos ter que tirar ele da cruz no nosso pensamento, né? Muito interessante isso aqui. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei: mas Paulo veio ter casualmente a esse posto? Não, respondeu Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige essa casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália, enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Olha, interessante isso. Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe-o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens, mas aqui temos que bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retornar à razão plena, se sinta humilhado. Com o benefício das próprias vítimas, uma das irmãs por ele caluniada no mundo já voltou ao circo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. E aí começa a redenção do Paulo, que coisa linda, né? Vejam, meus amados, por que é tão difícil, muitas vezes, a nossa caminhada. Que, pela misericórdia do esquecimento do passado, né?
a gente não lembra, graças à divina providência, porque se lembrasse seria doloroso, né? Numa situação dessa, vejam, ele esquecer e vai ainda nascer de uma mulher que ele caluniou no passado, que estragou a vida dela, né? Então vejam que coisa bem linda é a misericórdia de Deus, né, meus amados? Por isso nós temos que ter muita força e orar para crescer muito. E não se preocupar se está demorando a evolução, se a escada, se a subida da evolução está difícil. Vamos galgá-la com fé, com coragem, com amor. Então vamos agora passar para o 28, capítulo 28. Depois dessa lição linda, né? Capítulo 28 é vida social. À noite surpreendia-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a campainha retiniu suavemente. Chamavam à entrada, Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos visita de amigos do Campo da Paz. E convidando-nos à recepção do baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sobre os olhos um belo carro tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava a 3 léguas do posto aproximadamente. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção do nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelente disposição. A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. O gesto de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália, a nobre senhora. Pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto e, em breves minutos, o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Sentindo-me asaz insignificante ao lado dos nossos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo nos primeiros instantes de conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar: como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção aos companheiros encarnados. E ajuntou com graça: é indispensável aprender a servir e passar.
Nosso instrutor sorriu igualmente e observou: compreendo, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do Círculo Carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Bacelar de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos de grande proveito de sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos disser sobre o problema da assistência constituirá para nós ensinamento precioso. Disse por minha vez. O novo amigo fitou-nos com inteligência e prosseguiu. Foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exerce. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzi, seus esclarecimentos enriquecerão as nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou: não creia, recorde os seus doentes comuns. Muitos raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessitam de anestésico para o socorro do bisturi. Fogem ao regime, tão logo surge a primeira melhora. Confundem o método do tratamento apenas ao se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que estabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos, encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma. A maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos a aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões dos graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos que prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Olha o que ele está dizendo, né? E essa questão dos pacientes da hospital é verdade, né? A gente às vezes tem mania de achar que a gente se conhece, né? Não fez curso de medicina, como é que quer discutir com o médico uma medicação, né? Quantos dizem, isso aí não é bom para mim? Eles é que sabem, né? Estudaram tanto para nos conhecer fisicamente, né, meus irmãos? Vamos lá. Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo, prontos a colaborar na tarefa. Isso também, né? Tem muitos. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre.
A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço parte daqui prometendo, mas gosta de viver descansada no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho, pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebe que a mente lhe fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis, à força de viciarem raciocínios. Confunde igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, forma o continente das grandes fantasias. Daí para adiante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal. E chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Olha que coisa bem linda que ele fala aqui, né? Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E os desculpismos? Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina. Nas tarefas que lhes são próprias, os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que recebem a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-la. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam aos sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem contradições. Muito interessante isso, né? Pessoas fugindo do compromisso espiritual com um monte de desculpa, né? O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-los, e a ele e a Aniceta, em nome do Alfredo, a fim de providenciar solução de problemas íntimos que lhes dizia a respeito. E assim terminamos o capítulo 28 também. Muito interessante a colocação do senhor Bacelar, né? Então, queridos, continuem assistindo os nossos trabalhos, dando toda a força para o nosso canal. Não esqueça de dar uma curtidinha quando assiste os nossos programas. Que Deus continue nos amparando, nos mostrando a nossa caminhada e que a gente tenha, né, toda a atenção para a nossa parte espiritual. Que Deus não nos abandone. Que assim seja. Até a próxima, meus amigos, se Deus quiser. E Ele quer, né? Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site